Vamos lá. No nosso conteúdo de história, nós começamos aprendendo um pouco sobre as nossas características. A gente aprendeu que cada pessoa é diferente uma da outra, que ninguém é igual a ninguém, a gente pode até ser parecido em algumas coisas, a gente pode encontrar algumas semelhanças, mas ninguém aqui é igual a ninguém. Nós somos todos diferentes e nós precisamos aprender a respeitar todas essas diferenças. A gente não pode ter preconceito com ninguém, a gente não pode excluir uma pessoa ou falar algo de uma pessoa só porque ela é diferente da gente. A gente precisa respeitar todo mundo, do jeitinho que cada um é. A gente aprendeu um pouco sobre as nossas próprias características que formam a nossa identidade. Depois disso, a gente viu também um pouquinho sobre palavrinhas mágicas, a importância de termos educação com as pessoas, a gente saber o que temos que falar na hora que temos que falar, quando a gente precisa dizer obrigado, quando a gente precisa pedir por favor, quando a gente precisa pedir licença, quando a gente precisa cumprimentar as pessoas, não é verdade? Quando a gente precisa também pedir desculpa quando nós erramos. A gente também aprendeu um pouco sobre a nossa história de vida, as fases da vida, né? A gente começa nascendo, depois a gente cresce, a gente chega na nossa infância, depois nós vamos para a adolescência, depois viramos adultos e depois viramos idosos. Temos as fases da vida e a gente vai passando por cada uma delas. Hoje a tia Gabi é adulta e você é criança. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, você também vai virar um adulto. Depois disso, a gente também aprendeu um pouquinho sobre os nossos documentos. Todos nós temos alguns documentos. A gente já viu que existem um monte de documentos. Não sei se você tem todos esses documentos, mas a tia Gabi vai falar um pouquinho de cada um deles. Eu também vou mostrar os meus documentos para vocês, combinado? Bom, vamos começar o conteúdo de história falando um pouquinho sobre a nossa identidade, as nossas características. Primeira coisa, quem é você? Eu sou Gabriela. Eu sou a Gabriela Almagro Martim. E você? Quem é? Eu tenho 23 anos. E você? Quantos anos você tem? Os meus olhos, eles são castanho. Hoje, o meu cabelo tem a cor amarela e ele é um pouco onduladinho. Agora eu quero saber de você. Quem é você? Quero saber qual é a sua idade. Quero saber qual é a cor dos seus olhos. E eu também quero saber qual é a cor do seu cabelo e qual é o formato dele. Tem pessoas que têm cabelo muito liso, tem pessoas que têm cabelo enrolado, tem pessoas que têm cabelo cacheado, tem pessoas que têm cabelo loiro, tem pessoas que têm cabelo preto, tem pessoas que têm cabelo castanho, não é verdade? Então você vai olhar você mesmo, você vai se olhar no espelho e você vai ver quais são as suas características. E você vai fazer lá na atividade que a tia Gabi colocou lá no portal do aluno, que é a nossa revisão de história. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das palavrinhas mágicas. É muito importante que a gente tenha respeito e muita educação com as pessoas. Nós devemos ser pessoas educadas e aprender a lidar com as pessoas. Quando a gente está com alguma pessoa e a gente faz alguma coisa que ela não gosta, a gente precisa pedir o quê? Pedir desculpa. Precisamos pedir desculpa. Se a gente quebrar algum brinquedo do nosso amigo, se a gente empurrar o nosso amigo, se a gente, às vezes até sem querer, a gente pode esbarrar e acabar empurrando, mas a gente, sempre que a gente erra, a gente precisa pedir desculpa. Também quando a gente quer pedir algo emprestado que a gente não tem, o que a gente precisa fazer? Pedir por favor. Me empresta, por favor, meu amigo. Você pode me emprestar, por favor? Se eu quero passar
e tem alguém na minha frente, se eu quero entrar num lugar e tem pessoas lá dentro, se alguém está conversando e eu quero falar, eu tenho que pedir o quê? Eu preciso pedir com licença. Se alguma pessoa vem me ajudar, eu devo agradecê-la. E pra gente agradecer, o que a gente precisa dizer? Obrigado. Essas são as 4 palavrinhas mágicas que a gente precisa aprender e fazer com que elas façam parte do nosso cotidiano. A gente sempre precisa usá-las. É muito importante. Nós também aprendemos que todo mundo tem uma história. Cada um tem a sua história. E que você é o personagem principal da sua história. Eu sou a personagem principal da minha história e hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história bem rapidinho pra você. Bem, eu nasci em 1996, mas a minha história começou um pouquinho antes disso. A minha história começou quando a minha mãe conheceu o meu pai. Eles se conheceram e decidiram ficar juntos. Depois, a minha mãe e o meu pai, eles tiveram uma filha. E essa filha é a minha irmã. O nome do meu pai é Isidoro, da minha irmã é Isadora e da minha mãe é Sueli. Eles tiveram a minha irmã e depois de 10 anos, a minha mãe e o meu pai me tiveram. Olha eu, dentro da barriga da minha mãe. Então, logo depois, eu nasci. Olha o dia do meu nascimento, dia 15 de junho de 1996. Foi o dia e o ano que eu nasci, a data do meu nascimento. Nessa foto aqui, eu estava na minha primeira infância. Eu era apenas um bebê. Eu ainda não comia sozinha, não sabia andar, precisava de muita ajuda para tomar banho, para me locomover, para comer. Precisava de ajuda para muitas coisas, porque eu ainda era muito dependente da minha família. Nessa foto aqui, eu tinha 2 aninhos. Nessa fase, eu também precisava de muitas ajudas ainda. A primeira infância vai do 0 até 3 anos de idade. Nessa foto, eu ainda tinha 2 aninhos e eu estava na minha primeira infância. Nessa fase, eu já sabia andar, já falava algumas palavrinhas, mas eu ainda era muito dependente da minha família. Precisava de ajuda para muitas coisas. Nessa foto aqui, eu estava na fase que você está agora, na segunda infância. Nessa fase, eu já tinha aprendido muitas coisas, mas ainda tinha bastante coisa que eu precisava aprender. Nessa época, eu já comia sozinha, tomava banho sozinha, mas eu ainda não era totalmente independente. Depois dessa fase, a gente chega na fase da terceira infância, que vai dos 7 anos até o começo da adolescência. Depois a gente passa pela juventude, depois a gente chega na fase adulta. A tia Gabi já foi bebê, a tia Gabi já foi criança e hoje a tia Gabi é adulta. Daqui a um tempo a tia Gabi vai construir sua família e depois a tia Gabi vai chegar na velhice. Então, crianças, a nossa vida é assim. A gente nasce e a gente vai passando por fases. Primeiro, a gente começa lá na barriguinha da nossa mamãe, começando a nossa história ali. Depois, a gente passa pela primeira infância, que vai de 0 a 3 anos. Depois de 3 anos até 7 anos, a gente passa pela segunda infância, que é a fase que você está agora. Depois dos 7 anos até o começo da adolescência, você passa pela terceira infância, para depois chegar na juventude, depois passar pela fase adulta, para no final você chegar na velhice. É assim com todos nós. Agora nós chegamos na última parte da nossa revisão.
a gente vai falar um pouco sobre documentos. Bem, eu vou mostrar para vocês todos os documentos que eu tenho e vou contar para vocês para que serve cada um deles. Vamos começar? Vou começar pelo primeiro documento. Esse documento se chama Certidão de Nascimento. É o primeiro registro da nossa história. Eu já contei para vocês, lá na nossa aula, que quando eu nasci, a minha mãe ainda estava lá no hospital comigo e o meu pai foi lá no cartório para registrar. Esse documento registra e comprova que você nasceu. E aqui tem muitas informações importantes sobre você. Fala o dia que você nasceu, o nome dos seus pais, o seu nome, o endereço de onde você nasceu, o hospital onde você nasceu. Esse documento é muito importante. Você tem esse documento aí na sua casa? Bem, depois desse documento, eu vou falar um pouquinho sobre a identidade. Você tem a sua identidade? Bem, essa é a minha identidade. Esse documento, ele é muito importante e deve estar sempre conosco. Ele é muito importante para comprovar quem nós somos. E também, aqui nesse documento, tem várias informações sobre a nossa vida. Agora, eu vou falar também de um documento muito importante. É a nossa carteirinha de vacinação. Essa é a minha carteirinha de vacinação. Eu comecei a usar ela quando eu era criança. Por isso que ela já está um pouquinho velhinha. Ó, aqui está dizendo todas as vacinas que eu já tomei. Toda vez que eu preciso tomar uma vacina, eu preciso levar essa carteira de vacinação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse documento aqui. Você conhece esse documento? Esse documento se chama o título de eleitor e ele nos dá o direito de votar. Bom, esse documento se chama a carteira de trabalho. E nessa carteira de trabalho, a gente tem todas as informações sobre o trabalho de uma pessoa. Nessa carteira de trabalho, está dizendo que eu trabalho no Centro Educacional de Santíssimo e que lá eu exerço a função de professora. Por último, eu vou mostrar para vocês o meu CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas. É utilizado para transações comerciais e jurídicas. Bem, turminha, esses aqui são os meus documentos. E eu já mostrei todos eles para você. Agora eu vou deixar um desafio aí para você fazer com a sua família. Você vai reunir os seus documentos e você vai conversar um pouquinho com o papai, com a mamãe, com a sua família, o seu responsável. Você vai conversar um pouquinho com eles sobre os seus documentos. Você vai encontrar onde está o seu nome, vai procurar onde está a sua data de nascimento, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, para você poder conhecer cada um deles. Bem, se você não tiver algum deles, você pode pedir também para conhecer o do seu responsável, porque com certeza ele deve ter aí. Gostaram de conhecer um pouquinho sobre os meus documentos e a minha história? Você pode fazer o mesmo. Você pode perguntar para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu responsável sobre a sua história. Como que foi? Você também pode pedir para que ele te mostre fotos. Você vai ter um tempinho para reunir tudo isso. Você pode ver suas fotos de quando você estava na barriga da sua mãe, ver as fotos de quando você nasceu, quando você foi crescendo, você passou pela primeira infância, você era um bebê e você fez 1 ano, 2 anos e agora você já está na fase da segunda infância. Turminha, faça essas atividades junto com a sua família e depois você me conta como é que foi. Combinado? Bem, agora você vai fazer a atividade que a tia deixou